Hoje, logo depois do nosso mensagem de manhã, alguns casais me procuraram e várias pessoas querendo conversar. Olha, minha situação foi essa. Pelo menos 3 casais me procuraram com a mesma história, dizendo assim: eu me divorciei, casei com outro homem, mas era o mesmo. Ele se converteu no meio do caminho. Então, nós passamos um tempo separado e, quando eu me casei, era o mesmo, só que não era o mesmo. Coisa fantástica isso. Poder ser levado à presença de Deus dessa maneira, poder experimentar isso. Eu creio que eu falei isso bastante de manhã, mas eu quero retomar esse ponto com vocês. Tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Não, aqui é só esperar pela graça de Deus. É exatamente isso que eu sei. Isso aí eu sei fazer. Mas eu falei para vocês que realmente eu não queria constranger ninguém, especialmente porque divórcio acontece. E quando nós fizemos todo o nosso estudo sobre o fato de que o casamento deve durar a vida toda, eu não quero de nenhuma maneira fazer com que você se sinta pior. E eu escolhi uma passagem aqui, que é uma passagem bastante dura, só que ela não termina na parte dura, ainda bem. Deixa eu ler para vocês, 1 Coríntios, capítulo 6. Eu vou começar com o verso 9. O apóstolo Paulo está falando, a igreja de Corinto era bem complicada, não tem nada a ver com os corintianos, por favor, mas a igreja de Corinto tinha uma série de lutas e pecados. E o apóstolo Paulo, capítulo 6, verso 9, escreve assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Para que não fique claro, para que não fique confuso, ele deixa claro: não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Se a passagem parasse aqui, eu diria: vamos embora para casa, gente, acabou. Porque eu acredito de verdade que pelo menos uma dessas coisas pega você. Você fala: não, eu não sou um trapaceiro. Tu nunca enganou ninguém nos negócios. Tu nunca ficou com troco a mais. De jeito nenhum. Tá bom. E adúltero? Não, de jeito nenhum. Homens, tu nunca olhou para uma mulher com intenção impura. Porque o padrão de Jesus é outro, né? Complicado. O que eu quero destacar é que realmente todos nós entramos nessa lista. Cada um de nós. E se parasse aqui, o céu ficaria vazio. Mas olha a bênção do verso 11. Ele fala: nenhum desses vai herdar o reino de Deus. Verso 11. Assim foram alguns de vocês. Não são mais. Nós temos uma nova identidade. Deus é quem define quem nós somos. Assim foram alguns de vocês. Pode fazer isso, sim. A gente faz alguma coisa que não tem importância. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Gente, é essa promessa, é isso que nos une. O que nos une não é sermos membros de igrejas batistas da Convenção Pioneira, embora, obviamente, é isso que nos une em termos institucionais. Mas o que nos traz aqui é o fato que nós fomos lavados, santificados e justificados no nome do Senhor Jesus, porque nenhum de nós merecia o céu. Então, se você ficou constrangido essa manhã: puxa vida, mas eu passei por um divórcio, acho que não tem esperança para mim, deixo de dizer bem-vindo, porque não tem esperança para nenhum nós, a não ser que você passe por isso. A não ser que você seja lavado, santificado e justificado pelo Senhor Jesus. Qualquer ideia que você tenha: eu já fiz muita bobagem, eu já me divorciei, eu já adulterei, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, Deus não tem nada para mim, isso é história do diabo. Ele quer que você fique paralisado nas suas derrotas do passado. O que nós estamos falando é, realmente, muitos, todos nós já estivemos lá. No entanto, nós fomos lavados, santificados, justificados no nome de Jesus.
O teu passado ficou para trás. Se você se encontra com Jesus, teu passado ficou para trás. Não importa em que momento você esteja, importa como é que você vai viver o resto da sua vida. Pai, eu tenho um divórcio, eu tenho um adultério, eu tenho um filho fora do casamento, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Daniel, já matei, já fiz isso, já fiz aquilo. Gente, num grupo como esse, as histórias que nós podíamos acumular aqui são terríveis. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando da esperança que há no Senhor Jesus Cristo. E quando nós estabelecemos e gastamos hoje de manhã o período todo falando sobre essa esperança que nós temos, mas também falando que Deus diz, casamento é para a vida toda. Não é condenando o passado, mas eu quero e eu espero que eu consiga animar vocês a olhar para o futuro, dizendo, Deus tem para nós algo novo aqui na frente. Não importa o que aconteceu no passado. Nenhum casamento é sem esperança. Nenhum casamento é sem esperança, a não ser que as pessoas não queiram mais. Então, eu queria colocar essa palavra para deixar bem claro para nós que aquilo que Deus tem para nós é um futuro e planos incríveis, se você quiser se alinhar com a vontade dEle. Ou então, você pode falar, não, eu sei, eu sou melhor que isso, eu sei mais que Deus. Se você quiser saber mais que Deus, querido, então fique à vontade. Vou dizer assim, o azar é seu. Eu não posso fazer nada. E Deus não vai arrombar a porta do seu coração. Ele vai tocar o seu coração, mas eu acredito que você pode dizer, não, não quero. Eu não sei quantos gringos nós temos aqui. Aqui no Rio Grande do Sul, gringo é italiano. Temos alguns gringos presentes? Levanta a mão. Aí tem alguns. Levanta a mão. Ah, isso, gringo, muito bem. Eu acho incrível os gringos. Mas tem uma expressão que na Serra Gaúcha se usa muito, não sei se todo mundo é assim, que é a expressão quá comando-me. Sou eu que mando aqui. Acho que o gringo afirma isso mais para ele se convencer. Sou eu que mando aqui. Quá comando-me. Gente, pecado é o seu coraçãozinho levantando a mão para Deus e falando assim para Deus, sou eu que mando aqui. Quá comando-me. Salvação é quando você chega diante de Jesus e diz, eu não mando nada. E quando eu tento decidir meu próprio caminho, eu só faço besteira. Se o Senhor não vier me resgatar, não tem nada para mim. Tem uma expressão que quase todos meus filhos usaram, que eu me lembro todos eles, que quando eles passam por aquela idade maravilhosa de 2 anos, que eles começam a andar, que a nossa neta está chegando agora, e você sai andando com eles, segurando pela mãozinha, todos eles, sem exceção, teve uma hora que eles puxaram a mão e disseram, eu sabo. Eu sabo. Não sabe nem falar, mas já sabe se rebelar. Eu sabo. Se ele falasse italiano, ele diria, quá comando-me. Sou eu que mando aqui. Uma coisinha desse tamanho assim. É isso que a gente faz com Deus. É isso que a gente faz com Deus. Então, quando nós falamos da esperança que está no nosso coração... Assim, sim, eu vou usar assim. Faz o seguinte, eu vou tocando em frente, tu vai se divertindo, correndo atrás de mim, do jeito que você puder lá, tá? A maravilha que nós temos é justamente essa. Nós saímos de uma posição de eu sabo, que você não sabe nada, e quando você reconhece que não sabe nada e estende a mão para Deus, Ele tem a alegria de vir na sua direção e diz, eu tenho uma nova vida para você. Essa é a esperança que nos une, gente. Essa é a esperança que nos une. Não importa o tipo de vida que você tem. Eu imagino que num grupo como esse nós temos pessoas que andam com Jesus há 40 anos, há 50 anos. Alguns de vocês conheceram o que nós conhecíamos como a Tante Tabeia. Tabeia, esqueci o nome dela agora, o final. Baal? De casamento, acho que era Baal. A tia Tabeia, na Conde, uma vez eu levantei, pedi para todo mundo ficar em pé, eu falei, bom, agora eu vou falar, quantos são membros da Conde há 10 anos? Muito bem, pode sentar. Quantos são membros? Eu queria deixar em pé os membros mais antigos. Eu falei, quantos são membros da Conde há 60 anos? A maioria sentou, ela ficou em pé. Tia Tabeia ficou em pé. Eu falei, quantos são membros da Conde há 70 anos? Olhando para ela. Ficou só ela em pé. Eu falei, tia Tabeia, quanto tempo a senhora é membro da Conde? Ela falou, se eu não estou enganado, acho que é 80 anos.
Aí eu falei, mas com que idade a senhora aceitou Jesus? Mais ou menos aos 6 anos. Gente, bate a conta, tá? Eu não sei, eu não estava lá, eu juro que não, mas bate a conta. Então, nós temos pessoas que andam com Jesus há muito tempo aqui entre nós. E eu desconfio que nós temos pessoas que ainda estão investigando o que significa andar com Jesus. Eu quero dizer que vocês são extremamente bem-vindos. Investiguem, perguntem, cutuquem, falam, como é que é esse negócio mesmo? Como é que é essa proposta mesmo? O que significa esse converter-se a Jesus? Deixa eu adiantar, não tem nada a ver com membresia de igreja. Nada a ver. Tem membros da igreja que precisam se converter. E tem muita gente por aí que precisa se converter, e aí depois vai decidir se vai ser membro da igreja ou não. Nós queremos acreditar que a maioria dos membros, pelo menos cremos que sim, são convertidos, têm esse compromisso com Jesus. Hoje nós vamos falar de legado. De legado. E eu quero mostrar um pouco do meu legado. Pode passar a primeira aí, a primeira foto. Isso. Essa é a nossa turma, algum tempo atrás. Eu, Ana Paula, começando aqui na ponta, Rafael, a minha filha de branco é a Rebeca, Davi, Raquel e Ricardo, que é o Penetra. Não, o meu genro. E eu preciso brincar com ele, porque eu não posso deixar de graça assim. Genro é genro, né? Ele tem que fazer alguma coisa para... Mas tem sido uma bênção na nossa vida. Pode passar a próxima foto também. E essa aí, então, é a mais nova adesão à família, que é a Chloe, parte do nosso legado, filha da nossa filha Raquel e do Ricardo. E tem sido uma bênção acompanhar essa criança crescendo. E ela já está quase no eu sabo. Ela ainda não fala, mas o coraçãozinho dela já mostrou que eu sabo. E a nossa oração é que ela venha conhecer Jesus e venha realmente saber o que se trata conhecer Jesus. Eu quero fazer uma comparação com vocês, a partir daí, entre 2 homens. É uma comparação que talvez você já tenha visto. Um deles era Jonathan Edwards, o outro Max Jukes. Eles eram contemporâneos. Jonathan Edwards, um pastor de muita importância nos Estados Unidos e que criou um grande impacto naquela época, e talvez um dos maiores teólogos americanos de todos os tempos, mas certamente daquela época. Max Jukes era um ateu debochado. Ele gostava de deixar claro que ele não queria saber, era tudo mentira, não estou nem aí. E eles escreviam um contra o outro, não um contra o outro, mas Max Jukes debochando de Jonathan Edwards. E muitos anos depois, alguém fez um estudo sobre como é que foi a família, os descendentes de Max Jukes. Então, eu vou ler aqui qual o resultado dos descendentes dele e depois os descendentes de Jonathan Edwards. Do Max Jukes, primeiros. 310 dos seus descendentes, vários anos depois, morreram como indigentes. 150 foram presos como criminosos. 7 deles, assassinos. 100 deles eram alcoólatras conhecidos. Mais da metade das mulheres eram prostitutas ou promíscuas. Juntos, eles custaram aos cofres públicos dos Estados Unidos mais de $1 milhão. Uma família só. Uma família só. Esse é o legado que Max Jukes deixou para os Estados Unidos. Qual que foi a herança que Jonathan Edwards deixou? 15 dos seus descendentes foram reitores de universidade, 65 foram professores universitários, 3 foram senadores, 30 foram juízes, 100 foram advogados, 60 foram médicos, 75 foram oficiais militares, mais de 100 pastores e missionários, 60 foram autores conhecidos, um foi vice-presidente dos Estados Unidos, vários foram governadores e diplomatas. Esse grupo todo nunca custou 1 centavo ao governo norte-americano. Então, essa é a comparação que você tem de um legado. E quando eu falo disso, eu não quero dizer que se você fizer tudo como Jonathan Edwards fez, todos os seus filhos serão uma bênção. Se você fizer como o outro, todos os seus filhos serão uma perdição.
porque tem muito mais que se envolve nisso. Mas o que eu quero dizer é que desses dois homens, um que dizia, eu temo a Deus, e eu vou criar os meus filhos na disciplina do Senhor, o legado que ele deixou, a herança que ele deixou, é bênção, mesmo que você não meça o mundo espiritual, unicamente bênção para a nação. Eles tiveram um grande impacto positivo, enquanto os outros tiveram um grande impacto negativo. Essa comparação sempre me impressiona, porque eu certamente quero deixar um legado positivo, e quero que o meu casamento com a Ana Paula deixe esse legado. Nós usamos o tema, temos todo o tempo do mundo. O nosso versículo base é justamente Eclesiastes 3:11, que diz assim, ele fez tudo apropriado a seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. E eu me propus a falar com vocês de 4 temas. O primeiro deles tem a ver com fases, e nós estudamos isso na primeira noite. Quais são as fases? O que a Bíblia fala sobre cada uma das fases? O segundo dele foi que nós falamos hoje de manhã, que casamento é para a vida toda. E eu devo confessar para vocês que eu fiquei um pouco constrangido de pregar essa mensagem, porque eu falei, gente, vou falar para o pessoal da Batista que casamento é para a vida toda? Eles estão carecas de saber disso. Mas, pelas respostas que eu tive aqui depois da mensagem, eu quero dizer que bom que Deus colocou no meu coração de falar para isso. Porque nós precisamos rever as verdades e reafirmar as verdades. E esse dado, Alex, que tu passou, eu quero orar, e eu quero ouvir no ano que vem, que não haverá nenhum cancelamento por separação. Qualquer outra coisa está valendo, mas essa aí, por favor, não. Hoje nós vamos falar sobre legado, amanhã eu quero falar sobre jornada. Qual que é o legado do seu casamento? O que é que você vai deixar como legado para o seu casamento? O que é que você vai deixar como influência? O que vai acontecer? A sua vida, se você seguir as expectativas aqui no Brasil, vocês vão viver até cerca de 80 anos, alguns até 90, quem sabe os mais saudáveis até 100, mas 80 é uma expectativa razoável. Quando você for embora, o que é que fica para você? Qual vai ser sua influência? O que é que você vai deixar? Anos atrás, eu estava conversando com outro pastor, e nós falamos que eu quero fazer um investimento nas coisas que são eternas. E nós definimos que o que é eterno de verdade são pessoas. Sim, a palavra de Deus. É óbvio que Deus é eterno, Ele é a própria definição da eternidade. Mas o meu legado que eu vou deixar são as pessoas que eu toquei. Um dos privilégios da Conde é que nós temos um cemitério. Há razões históricas para isso. Imagino que outras igrejas da Pioneira também tenham. E conversando com o nosso administrador do cemitério, ele falou assim, Daniel, primeira geração, os filhos de quem está enterrado lá, cuidam do túmulo, fazem os reparos, ajustam tudo. Os netos fazem assim, mais ou menos. Depois que passaram os netos, esquece. Esquece. Aliás, ele gosta desse tipo de coisa, o Rony Schmidt, e ele falou assim, Daniel, depois de 6 gerações, ninguém lembra o seu nome. E realmente, não sei se você consegue lembrar o nome dos seus antepassados 6 gerações atrás. Talvez alguém saiba, mas é raro. Eu consigo chegar até a 3ª ou 4ª geração. Mas, de um modo especial, um dos nossos maiores legados são nossos filhos. Pessoas que tocamos em geral, mas os nossos filhos em particular. E aqui, filhos, eu vou incluir genros e noras. E, se Deus permitir, netos. E assim por diante. O que é que você vai deixar? Eu quero olhar com vocês o Salmo 127. Abra comigo ali no Salmo 127. Eu quero estudar com você rapidamente esse Salmo. Porque tem algumas lições que são fundamentais nesse Salmo para as nossas vidas. Salmo 127.
Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde e trabalhar arduamente por alimento. A introdução dos Salmos, os primeiros 2 versos, começa a falar de várias coisas que são inúteis. Ele fala, é inútil construir se Deus não estiver no meio. É inútil guardar se Deus não proteger. É inútil trabalhar se Deus não proteger. O que não quer dizer que quem não tem a Deus não consegue construir, guardar e trabalhar. É óbvio que sim, é só olhar ao redor. Pessoas constroem coisas belíssimas, pessoas guardam com toda a sua vida, pessoas trabalham e ganham com toda, devido ao seu esforço. Mas o que ele quer dizer de inútil é que isso não é uma coisa que permanece. Isso é uma coisa que acaba, passa. É impressionante nós observarmos ao longo da vida como tantas das coisas pelas quais nós lutamos são coisas fúteis e passageiras. Um dos privilégios de ter pastoreado a Conde por tanto tempo é que eu acompanhei vários homens e mulheres de Deus que faleceram. E eu estive com eles nas últimas horas. Não é exatamente uma coisa que eu gosto, mas é um privilégio único. Eu não vi nenhum deles dizer, puxa, Daniel, eu queria ter trabalhado mais. Puxa, eu queria ter comprado um carro melhor. Porque naquela altura, nem carro eles conseguiam dirigir mais. Eu devia ter comprado aquele apartamento e não comprei. Eu devia ter deixado mais dinheiro para os meus filhos. Sem exceção, o que eu ouvia das pessoas ao partir, de alguns deles era gratidão, de outros era, puxa, eu devia ter gastado mais tempo com meus filhos, eu devia ter gastado mais tempo com meus amigos, eu devia ter investido mais em pessoas. Por que a gente não ouve? Por que a gente não segue o conselho deles? Nós vivemos como se realmente nós tivéssemos todo o tempo do mundo nessa terra. Nós não temos. Isso é boa e má notícia. A boa notícia é o que nos espera é muito melhor. A má notícia é nosso tempo aqui está contado. Nós vamos embora. Ou Jesus volta, e para mim seria bem melhor, ou nós vamos para lá. E quem sabe você tem mais 30, 40, 60 anos, alguns. A maioria de nós não tem tudo isso, não. Como é que você vai gastar esse tempo? Como é que você vai investir? Que legado você vai deixar? O salmista diz, se o Senhor não estiver participando, é fútil construir, é inútil, é vão. Se Deus não estiver protegendo, é inútil guardar, é inútil trabalhar. No entanto, a gente trabalha, e trabalha mais, e sacrifica tempo de família, e usa desculpa com frequência, não, mas eu estou ganhando dinheiro para a família. E todo mundo que já estudou um pouco sobre isso sabe que se você deixar uma grande herança para os seus filhos, eles vão brigar por causa da tua herança. Não, meus filhos não. Olha, talvez a sua família seja exceção, mas, na média, eles vão brigar pela sua herança. E ou eles terminam mais pobres, ou os filhos deles certamente terminarão mais pobres que você. Então, por que a gente caminha nesse sentido? Que loucura é essa? Com isso, é óbvio que eu não estou dizendo para você parar de trabalhar e ser um vadio. Mas qual que é a necessidade? No que é que vale a pena investir? Quantas pessoas eu conheço com 70 anos que não conseguem parar de trabalhar, e um deles, conversando com eles, falei, cara, mas você tem 75 anos já? Não está na hora de parar de trabalhar? E esse homem foi muito honesto comigo. Ele falou, Daniel, eu paro de trabalhar e eu vou para casa fazer o quê? Falei, cara, vai curtir tua esposa, vocês agora têm condições financeiras, vão viajar. Ele falou, viajar com ela? É ruim, hein? Quando o cara chega nessa idade e não consegue viajar com a esposa.
E eu desconfio que ela também diria: viajar com ele? Faz o seguinte, dá minha parte em dinheiro, eu vou sozinha. Estou exagerando, mas olha, eu acho que não é muito exagero. Gente, o que nós vamos deixar de legado? Para que nós estamos caminhando? Quantas pessoas eu conheci que realmente se perdem acumulando coisas? Agora, gente, isso aqui é uma coisa que vocês conhecem, vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Deixa eu olhar mais uma passagem com vocês. Nós vamos voltar aqui para Salmo 127, mas abra rapidamente comigo em Filipenses, capítulo 3. Filipenses 3, de 7 a 11. Filipenses 3, de 7 a 11. Nós temos aqui o testemunho do apóstolo Paulo, que era um judeu do mais alto pedigree, do mais alto nível. Ele era judeu de judeus e ele tinha toda a formação, e tinha o prestígio, e tinha o crédito, e tinha os diplomas. O currículo dele como judeu batia a maioria dos judeus da época dele. Olha só, Filipenses capítulo 3, verso 7. O que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não na minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição entre os mortos. Essa é a nossa tribo. Esse é o homem. É esse aqui, ó. Não é aquele que vai acumulando, acumulando, acumulando e fala: vou derrubar meus celeiros para fazer celeiros maiores ainda. Não, é esse que diz: gente, tudo para mim tem valor secundário comparado a conhecer Jesus. E sabe uma coisa que me entristece? Espero que não aconteça com vocês. Acho que acontece só lá na Conde. Os pais pagam as melhores escolas, pagam curso de inglês, francês, informática, judô, matemática, pagam tudo, pagam viagens para os seus filhos, pagam, né, e leva filho para cima, leva filho para baixo, tem que ir na aula de inglês, tem que ir na aula de russo, tem que ir na aula disso, tem que ir na aula daquilo, a gurizada estuda que nem uns doidos. Nós começamos um programa de adolescentes que é na sexta-feira à noite, começa às 7, vai até às 10. Sabe qual que é a maior reclamação dos pais? Tem que buscar os guris lá na igreja, às 10 da noite. Eu falo: cara, tu não vai buscar teu filho no curso de inglês? Não, mas isso é importante para a vida. Eu falo: está brincando comigo, né? Não pode ser. Gente, nós passamos para os nossos filhos um valor do que é importante. A maioria de nós, quando o filho não vai bem na escola, a gente briga com ele. Quando o filho não vai bem na sua hora silenciosa, a gente nem fica sabendo, porque a gente nem cobra isso dos filhos. E aí a gente chega para o pastor: pastor, por favor, ajuda meu filho, ele está se afastando da igreja. E é verdade. E eu, como pai, realmente quero fazer isso e peço isso. O que é que nós temos passado? Nós temos passado para os nossos filhos, e de novo, espero que não seja o caso de vocês, e que eu esteja falando aqui, você fala: não, Daniel, isso aí eu já resolvi na minha vida, amém, então não é para ti. Mas eu temo que a gente fala de priorizar Cristo, mas vive com as prioridades do mundo. E os nossos filhos estão aprendendo, eles entendem a lição, com muita rapidez. Então, vamos voltar lá para o Salmo 127, e nós chegamos aos versos 4, 5 e 6. E ele diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro,
são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Primeira coisa que é evidente: filhos são bênção. Você acredita nisso? Mas você acredita mesmo? Sabe que a tendência nacional tem caído quanto ao número de filhos? Aliás, na Alemanha hoje está abaixo de 1, ou está por volta de 1 filho por casal. Aí quando entram essas famílias muçulmanas que têm 4, 5, 6 filhos, eles inundam a Alemanha. A expectativa é que na próxima geração a Alemanha seja, em sua maioria, muçulmana. Não que ela seja cristã agora, né? Mas a cultura alemã está desaparecendo, porque ter filho dá muito trabalho, filho é muito caro, eu tenho que parar minha vida para cuidar de filho. Exatamente, então nós estamos dando um tiro no pé, nós estamos destruindo a nossa cultura. Com isso eu não quero dizer tenha 5 filhos. Se Deus te der essa convicção, amém, eu tive 4, com convicção. Você fala, Daniel, você faria de novo? Não sei, mas eu tive convicção. E é isso aí. Filhos são oportunidades de servir. Você fala, eu quero ter mais filhos porque eu gosto de família grande. Sabe a diferença entre a família grande e a família pequena? A grande tem mais problema, só isso. Porque tem mais filho. E quando você põe um monte de gente junto, aquela ideia bonita das famílias grandes, que todos, trabalham juntos e se amam, só acontece em Hollywood. Aliás, de verdade, nem lá. Só acontece na tela. Com isso, eu não estou querendo que você não tenha filhos ou dizer que filhos não são bênção. Filhos são bênção. Agora, nós temos que entender que bênção, na Bíblia, não é dar tudo certo. Bênção é a presença do Senhor. Bênção não é riqueza, dinheiro e saúde. Bênção é intimidade com Deus. Por isso que filhos são bênção. Eu não conheço nada que te leva tão rápido aos joelhos como filhos. Quando eles são bebês e eles ficam doentes, os pais já se ajoelham, Senhor, tem misericórdia dos meus filhos. Você fala, mas eles vão crescendo. Aí fica pior, você fica mais tempo de joelho. Com 4 filhos, eu acho que a gente passou não sei quantas horas de joelhos já. Mas eles são oportunidade de servir porque, de muitas maneiras, e eu quero explicar isso direitinho para não causar problema, filhos são a nossa imagem. Adão foi criado à imagem de Deus. Os filhos são a nossa imagem. Quantas vezes já fui repreender um filho, filho, você está fazendo isso, e conforme eu fui falando, eu falei, caramba, isso sou eu. Ele faz exatamente o que eu fiz. E aí eu acabo de repreender o filho e falo, querido, vamos orar para Jesus, porque está feia a coisa. É um reflexo de quem eu sou. Então, filhos são oportunidade de servir, são oportunidade de causar impacto. Na verdade, eu diria um alto impacto. Nossos filhos vão levar adiante os nossos valores, o que não quer dizer que eles não vão quebrar o coração no processo, vão quebrar o seu coração, mas vão te encher de alegria e de orgulho. Eu vejo, às vezes, a minha filha, ao cuidar da minha neta, fazendo coisas e falando coisas que eu falo, que incrível. Aí eu lembro, puxa, fomos nós que ensinamos para ela. Uau! Foi assim que nós fizemos com ela. Mesmo aquele meu filho que eu falei, que não está andando com Jesus, de vez em quando ele vem com umas opiniões que eu falo, de onde que ele aprendeu isso? Uma das últimas foi quando ele falou para mim, está morando numa república, fui visitar uma outra república, pai. É uma bagunça lá, tem garrafa de bebida no chão, o pessoal não arruma o quarto deles. Eu quase caí na risada. Falei, tu lembra do teu quarto? Não. Porque, Mas nós temos causado impacto. Você causa impacto nos seus filhos. Você só não controla seus filhos. Você não tem poder de controlar os seus filhos. E filhos, gente, são um alto investimento. Alto investimento. É uma coisa assim
tremenda o investimento que é. Eu gosto da ilustração que o salmista usa de flechas. Flechas são coisas perigosas, é ou não é? Eu lembro quando pequeno que eu peguei uma caixa de uva, aquelas caixas que vinham de uva, e fiz um arco e flecha, que era uma coisa pequenininha. E é claro, nós éramos 5 meninos, e um dos meus irmãos falou, isso aí não funciona, funciona assim. E ficou naquela coisa, da minha maturidade de 8 anos. Eu falei, quer ver? Ele falou, você não tem coragem. O que é uma bobagem falar isso para um menino de 8 anos. Porque ele tem muito mais coragem que bom senso. Aliás, muito mais coragem que bom senso. Se tivesse bom senso, eu não faria. Aí eu atirei a flecha nele, de uma coisinha de elástico, uma coisa boba. A flecha bateu na testa dele e ficou pendurada. Aí ele entrou em casa chorando, com aquele sangue correndo, e eu fui lá e quebrei o arco rapidamente. Não resolveu, ainda apanhei. Mas eu merecia apanhar. Gente, flecha é coisa perigosa. Se você vai ter filhos, te prepara para dirigir essas flechas. Porque se tu soltar flecha por aí, tu vai causar desastre. Eu estava conversando com um casal hoje no almoço, e ela falou, é incrível, Daniel, tem gente que põe o filho na creche aos 2, 3, 4 meses de idade. E não é assim, meio período. É das 7 da manhã às 7 da noite. E ela não comentou, mas eu sei, porque eu conheço algumas pessoas que trabalham com escolas, que algumas mães fazem isso não para poder trabalhar, mas porque elas estão cansadas. Então elas põem os filhos na creche e vão dar uma descansada no shopping, dar uma desestressada. Agora, deixa eu dizer, a função de mãe é uma loucura. Alguns falam, não, se o homem tivesse que passar pela dor de parto, a humanidade teria acabado. Eu tenho certeza disso. Mas não é só isso. Se nós, homens, tivéssemos que cuidar das crianças na primeira infância, morria tudo. Acho que não salvava uma. Porque é um trabalho... Estou vendo alguém cuidando tão bem lá. Olha só, está vendo? Falei besteira aqui, ó, tá cuidando. Agora, né? Põe ele o dia inteiro. Ah, tá bom. Põe ele o dia inteiro lá, a coisa é diferente. Filhos são um alto investimento, gente. Não é novidade. Mas deixa eu falar mais uma coisa sobre filhos. Qual que é a nossa responsabilidade como pais? Até que ponto eu tenho responsabilidade com respeito aos meus filhos? Porque eu conheço muitos pais, homens e mulheres de Deus, que tiveram filhos, investiram nos filhos, tiveram seus corações partidos e hoje carregam uma culpa gigantesca, porque os seus filhos se desviaram do caminho de Deus. Espero que o telhado aguente, vai aguentar, sem dúvida. Abra comigo em 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo 3. Em 1 Timóteo 3, o apóstolo Paulo está dando os requisitos, os critérios para um líder espiritual. Ele está falando de presbíteros, ou anciãos, ou pastores, se você quiser. E nos versos 4 e 5, nós lemos assim: ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então, a maioria dos homens que eu conheço falam, se eu for líder e o meu filho começar a aprontar, o que eu faço? Alguns deixam a liderança. Outros, o que eu acho que é pior, acobertam o que o filho aprontou, para não ficar chato para ele. Vamos olhar mais uma passagem, aquela de Tito. Vira algumas páginas. Tito, capítulo 1, verso 6. Diz assim: é preciso que o presbítero ou líder seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Quem de vocês gostaria de ser avaliado pelo comportamento dos seus filhos? A maioria de nós diria, peraí, vamos pensar isso de novo.
A maioria de nós, se você tem filhos que já entraram na adolescência especialmente, conhece a dor que é você ver rebeldia, resistência, desobediência. O que eu quero deixar aqui, para mim é importante, é que, primeiro, se realmente, e não é o nosso tema, mas se Deus te chamou para a liderança espiritual, o primeiro lugar de você provar a sua liderança espiritual é a sua casa, é o seu casamento, é a sua família. Depois a igreja. É Deus que fala isso. Porque se a pessoa não é capaz de governar a sua família, como é que ele vai governar a igreja? A igreja é a grande família de Deus. Mas antes da gente avançar mais, deixa eu ficar um pouco técnico, falar aqui sobre filhos. Em grego, há duas palavras que são usadas para filhos. Você não precisa lembrar essas palavras nunca mais, tá? Uma delas é teknon, a outra é ruios. Por que é importante falar dessas duas palavras? Porque a primeira delas, teknon, é filho, criança. Eu sei que a minha mãe até hoje me chama menino, filho, mas não é teknon. Tá? Teknon é o pequenininho, aquele que está sob a sua autoridade, aquele que, vamos dizer, até 10, 12, 13 anos, na cultura judaica até 13 anos, ele seria considerado uma criança sob sua autoridade, esse é o filho. O outro termo, ruios, significa filho descendente. Quando Jesus é chamado o filho do homem, é essa segunda palavra que é usada. E você permanece filho descendente para o resto da tua vida. Eu sou filho do meu pai, com 61 anos. Meu pai, esse ano, fez 90. Graças a Deus, ele não responde pelas minhas bobagens. Ninguém vai dizer, o seu Délio, olha, o Daniel fez isso, então estou cobrando de ti. Não faz sentido. Nas duas passagens que eu li, tanto Timóteo, 1 Timóteo, quanto Tito, a palavra usada é teknon. É o filho que ainda está sob a guarda do pai. E o que ele está dizendo é o seguinte, o que eu creio, tem muita gente boa que discorda de mim, estou tranquilo com isso, mas enquanto o filho está sob a sua guarda, é sua responsabilidade cuidar da vida dele e colocar limites para a vida dele. E, às vezes, dizer não, ele fala, eu não concordo, tudo bem, tu não concorda, mas continua sendo não, tá? E é assim que vai ser. Mas há um momento, e infelizmente ele chega depressa demais, em que o filho vai tomar suas próprias decisões. E não há nada que você possa fazer nesse ponto. Aquilo que você semeou, você vai colher. Mas tem o processo de decisão pessoal do filho que está fora do seu controle. Você pode e deve orar, você pode e deve conversar, você pode e deve aconselhar, mas não existe autoridade paterna que converta o coração de um filho. Não existe isso. Você fala, Daniel, mas é que existe uma promessa, que os filhos de crentes serão crentes. Não existe. Mas diz lá que se você criar no caminho que deve andar até o fim da vida, não se desviará dele. É verdade, diz isso. Provavelmente esse é o momento ideal, isso é o ideal de Deus, é isso que Deus propõe como vida, e é a mesma relação que eu vejo do casamento a vida inteira. E algumas pessoas se divorciam, e alguns filhos se afastam, e alguns filhos desobedecem. Por que eu falo tanto disso? Eu falo porque a ênfase do legado é você governar bem a sua própria casa, é você investir, é você falar. E nós vivemos numa época em que nós, principalmente homens, estamos sendo acuados, colocados no canto do ringue. E você tomar posições é você ser machista, você ser dominador, opressor, malvado, cruel. E muitas vezes tem razão. Mas o nosso chamado é tomarmos posições. Obviamente de comum acordo como casal, mas eu quero chamar vocês, homens, a enfrentarem a briga. Quando ocorrer briga, especialmente quando os filhos se tornam mais velhos, a briga é tua, não é da tua esposa. Mas e se for menina? A briga é tua e não é da tua esposa.
Mas foi tu, mulher, que não criou essas crianças direito. A briga é tua. Deus chama você, homem, para liderar. Você é aquele que vai estabelecer os rumos da tua casa. Eu tenho convicção disso pelo que a Bíblia nos mostra. Governar bem a sua própria casa não significa ter uma casa perfeita, porque se assim fosse, eu primeiro estaria desqualificado, e eu desconfio que a maioria de nós, em termos de casa perfeita, estaria desqualificado. Governar bem a sua própria casa é falar, gente, com todos os meus problemas, os meus pecados, as minhas lutas, esse é o caminho que eu vou seguir. E quando eu pisar fora dele, eu chamo meus filhos e falo, gente, pisei fora, me perdoa. E quando meu filho pisar fora, eu digo, filho, volta para o caminho, eu te estendo a graça. E nós vamos continuar andando, caindo, levantando, pedindo perdão e caminhando na direção certa. Isso é governar bem sua própria casa. Homens, não tenham medo de estabelecer os limites da sua casa. Não, mas eu não mando no coração do meu filho. Não, não manda mesmo, especialmente adolescente, jovem. Mas você tem o direito de estabelecer os limites da sua casa. Aliás, deve. Não é injusto? Não, não é injusto. Deus te colocou ali para isso. Ah, mas eu não quero sufocar. Eu acho que nós temos, especialmente nós homens, puxa vida, eu estou pegando muito pesado com a gente, né? Mas tem o negócio do lava-louça, tá? Então a gente faz aí um meio de campo assim, tá? Deixa eu falar assim, se você cuidar do seu filho, tu não precisa lavar louça. Tem gente falando, tudo bem, como é que lava a louça mesmo? Eu sei, esse é o problema, né? Eu estou brincando, gente. Mas, assim, Deus nos chama para, como homens, estabelecermos um padrão na casa. E o padrão não quer dizer que eu tenho todas as respostas. Não quer dizer que eu sei como fazer tudo. Quer dizer, eu creio que é isso que Deus quer para nós. E é nessa direção que eu vou caminhar. E quando as coisas saírem do rumo, eu vou clamar por misericórdia, mas é essa direção que eu vou caminhar. Legado não acontece por acaso. Legado acontece quando nós investimos. E quais são as promessas que nós temos? Vamos voltar ali para o Salmo 127, verso 5. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Ele faz a comparação dos filhos com flechas. A aljava é aquela bolsa que carrega as flechas. Algumas pessoas dizem que a aljava tinha que ter 5 flechas, eu não sei. Não achei nenhum dado histórico que confirma isso. Eu tive 4 e já deu bastante trabalho. Mas ele diz que feliz é o homem. A comparação que eu faço quanto a essa aljava cheia é: esse homem tem tantos filhos quanto Deus queria que ele tivesse. E eu não sei quanto que vai ser para mim, quanto que vai ser para você. Mas eu vejo uma tendência muito forte em casais mais jovens, e eu sei que nós temos muitos casais jovens aqui, de ter cada vez menos filhos. E eu entendo o estresse econômico, mas eu lembro de casais que chegam para mim, Daniel, não sei se eu vou conseguir sustentar esse meu filho. Cara, se não for pelo poder de Deus, não vai mesmo. Não é que eu tenho tudo organizado, meu planejamento financeiro para os próximos 30 anos, eu tenho vontade de rir. Porque não é que eu duvido que você tenha seu planejamento financeiro, mas num país doido como o nosso, gente, provavelmente seu planejamento financeiro vai para o cacau logo, logo. Então não devo ter? Deve. E deve chegar a isso e colocar nas mãos, aos pés da cruz e falar, Senhor Jesus, esse é o meu melhor esforço. Em resumo, eu não vou ter mais filhos porque eu não tenho dinheiro. É uma péssima desculpa. Péssima. Eu não vou ter mais filhos porque dá muito trabalho. Você tem toda a razão, dá muito trabalho. Aliás, custa muito dinheiro também. Dá muito trabalho. Mas o que Deus está chamando é homens e mulheres que digam, eu quero oportunidade de te servir, eu quero oportunidade de impactar a próxima geração, eu quero poder discipular e formar membros dessa próxima geração. Daniel, dá muito trabalho. Sim, dá. Óbvio. Qual que é a opção? Deixa que a próxima geração se vire. Isso é sempre trágico. Isso é sempre trágico. Como é feliz aquele que
aceita a responsabilidade de ter filhos. Com isso eu não quero dizer que você tem que encher sua casa de filhos. Nós tivemos 2 filhas naturais e 2 adotivos. Deu muito trabalho, gastamos muito dinheiro. E eu quero dizer para vocês que é uma tremenda oportunidade de servir a Deus. E eu gostaria que nós tivéssemos mais e mais e mais de nós envolvidos com isso. Não quero dizer mais filho, mas eu quero dizer envolvido com os filhos que nós temos. Outros casais jovens que eu conheço que falam, não vou ter mais filho, porque se eu tiver mais filho, eu vou ter que parar meu emprego. E é verdade, a mulher tem uma carreira, como é que ela vai fazer? Ela consegue um filho, ela consegue mais ou menos uma licença maternidade, isso, aquilo. 2 filhos, quem sabe, a partir daí, não tem carreira. Gente, isso é uma coisa que você tem que discernir junto de Deus. Mas a maior pergunta que eu faço é essa. Você está escolhendo o número de filhos que você vai ter por razões que honram a Deus ou por razões de conforto e egoísmo? Não me responda, porque eu não saberia fazer nada com isso. Responda para Deus. Responda para Deus. Eu sei de casais que têm um filho só, têm convicção disso, e é isso aí. Conheço casais que não têm nenhum filho, e entendem que é isso que Deus quer para eles. Ainda bem que tem um Deus e não sou eu. Estou muito feliz com isso. Mas investiga quais são as razões na sua vida para isso. Ele continua dizendo no verso 5, que ele não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Eu entendo que o legado que nós deixamos tem a ver com o testemunho de quem nós somos. As vidas que eu influenciei, as vidas que eu toquei. E talvez Deus não te dê filhos naturais, mas você pode adotar filhos. Eu não estou falando só da adoção, aquela da criança, que você faz todo aquele processo e a criança se torna seu filho. Mas adotar filhos no sentido de eu vou investir na próxima geração. Eu não sei como é que é a situação na sua igreja. Nós temos feito uma grande campanha na Conde para nós termos discipuladores para todos. Eu, em geral, tenho mais jovens querendo discipulado do que eu tenho pessoas dispostas a discipular jovens. Isso é trágico. Nós estamos abandonando a próxima geração. Nós tínhamos não só que investir, deixar um legado que seja um testemunho da nossa caminhada com Deus, não da nossa perfeição, isso é bobagem, mas do nosso caminhar com Deus. Que haja um companheirismo, que eles nos sirvam de apoio. Em última análise, que eles nos sirvam de defesa quando nós chegarmos na terceira idade. Não estou falando que você vai ter filho para te sustentar, porque isso não sei se vai acontecer, tá? Mas que você tenha, sim, amparo quando chegar na idade, não só amparo financeiro. Ana Paula e eu cuidamos da minha sogra quando ela chegou num estado de saúde tão avançado que ela não conseguia se cuidar. Nós colocamos ela num lar de idosos. Ana Paula ia 2, 3 vezes por semana lá para fazer a unha da mãe e bater um papo com a mãe e fazer palavras cruzadas. Até os 96 anos ela fazia palavras cruzadas. E volta e meia, quando eu estava junto, ela perguntava uma palavra, eu não sabia, ela falava, tu sempre foi meio curtinho das ideias mesmo, Daniel. Sogra é sogra, né, gente? Vocês queriam o quê? Mas nós tínhamos uma excelente relação com ela. Mas, pela graça e misericórdia de Deus, não faltou dinheiro para ela. Ela tinha uma pensão que cobria os gastos. E o lar em que ela ficou é um lar excelente. Mas a tristeza que eu via nos outros residentes, porque nós íamos lá 2, 3 vezes por semana. E a gente estava nas festas. E aí passavam os outros idosos na porta do quarto dela, assim, tem visita hoje? Tem visita de novo, Rita. E pessoas idosas ali que ficavam meses sem receber uma visita. Legado. O que é que você vai deixar de legado? Não é o seu dinheiro, não é a sua empresa, não é o livro que você vai escrever ou já escreveu. Aos pastores, não é nem o nosso ministério.
O que nós vamos deixar de legado são vidas, prioritariamente nossos filhos. Eu já falei para vocês, minha esposa e eu queremos, quando nós ficarmos velhos, daqui a uns 30, 40 anos, nós queremos ser velhinhos que são cercados de pessoas ao redor. Por quê? Porque nós queremos realmente ser pessoas simpáticas. É fácil, quando a gente começa a chegar numa certa idade, reclamar. O som fica alto demais. Rap, por exemplo, é uma loucura. Apesar de você ver que eu tenho toda a intimidade com rap, né? Ontem à noite vocês sentiram que uma loucura aquilo. O jeito que jovens se vestem, para mim, é assim... Deixa eu te levar num barbeiro que eu vou cortar esse cabelo já. Assim, por quê? Porque eu venho de uma cultura. Mas, em vez de ser um chato perseguidor, inquisitor, eu quero ser um companheiro, eu quero ser um porto seguro, eu quero ser um recurso para a próxima geração. E eu oro para que Deus continue transformando o meu coração para que eu seja isso. Porque se eu soltar, eu vou ser um chato. E eu não quero ser chato. Ninguém diga tarde demais, por favor, tá? Legado. Qual que é o seu legado? O que é que você vai deixar? Você fala, Daniel, mas eu já queimei tantas coisas. Gente, de novo, vamos voltar. Assim fomos alguns de nós. A palavra de Deus é para onde eu vou, qual o legado que eu vou deixar. Baixe sua cabeça comigo. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer, Pai, pela tua palavra, que nos fala tão claramente sobre a nossa relação com a próxima geração. Aliás, a tua palavra nos diz que volta e meia surgiu uma geração que nunca tinha ouvido falar de ti, porque os pais daquela geração não investiram. Pai, livra-nos disso. Que nós sejamos pregadores e missionários aos nossos filhos em primeiro lugar. Que nós sejamos conselheiros e companheiros, e pessoas que investem, e professores. Que nós sejamos um porto seguro para a próxima geração. E que a próxima geração possa olhar para nós e falar, puxa, eles andaram com Deus. E que isso sirva de testemunho para que a jornada deles com o Senhor seja abençoada pelas nossas vidas. Abençoa, Pai, os nossos esforços como pais e mães. Ajuda-nos a termos paciência, discernimento, coragem, garra, energia para investirmos nos pequenos, para que a gente possa levantar uma geração que realmente te ama e que vai fazer contraste com a geração que nós temos visto ao nosso redor. Tudo isso eu peço e eu agradeço, no nome de Jesus. Amém.